Senta aqui comigo, porque hoje a mesa está posta para mais uma conversa, daquelas que tocam o coração e que nos lembram que a fé também se vive nos intervalos entre a promessa e o cumprimento. Esse é o Na Mesa com Elas, o encontro de alma para alma, onde histórias antigas se tornam respostas novas. E eu sou Érica Dias e te convido para mais um café à Mesa da Graça. Hoje a mesa tem o cheiro de compromisso silencioso. A convidada se aproxima com um olhar firme e coração generoso. Ela é a prova de que a fé não é apenas oração, é ação prática e apoio estratégico. Ela era uma mulher de recursos, com conexões na corte de Herodes, que escolheu usar a sua influência e os seus bens para sustentar o ministério de Jesus. Hoje a nossa mesa recebe Joana, a esposa de Cusa, uma das mulheres que suportou e sustentou a missão de Deus com recurso, com presença e com fé. Joana não se destacou em palcos, nem multidões, mas o reino de Deus foi construído também pelas mãos dela. Seja bem-vinda à nossa mesa. A paz. Minha convicção é que Deus nos dá recurso para o seu reino, não apenas para o nosso conforto. É um privilégio usar o que se tem para servir aquele que é o Rei dos Reis. Joana, você era casada com Cusa, o procurador de Herodes Antipas, um dos homens mais influentes na corte. Você tinha riqueza, tinha status e tinha proteção. Nos conta o que a levou a deixar o conforto da corte e o protocolo para seguir um mestre itinerante, considerado controverso pelas autoridades? A chamada dele foi irresistível. Eu tive um encontro pessoal com o mestre. Alguns dizem que ele curou meu filho, embora as escrituras sejam discretas. Depois de conhecê-lo, o esplendor da corte perdeu o brilho. Eu percebi que o meu status e meus bens eram apenas instrumentos que poderiam ser usados para facilitar a obra. Era uma troca radical, mas eu troquei o privilégio humano pelo propósito divino. E que troca radical! A Bíblia te menciona entre as mulheres que assistiam a Jesus e aos seus discípulos com os seus bens. Qual era a natureza exata desse apoio? E por que era tão vital para o ministério que mulheres com recursos fizessem esse trabalho logístico? O ministério precisa de provisão. Jesus e os 12 precisavam de alimento, roupas, talvez abrigo e, acima de tudo, tempo livre para pregar e ensinar. O nosso apoio era a espinha dorsal logística do movimento. Éramos responsáveis por garantir que as necessidades básicas fossem atendidas. Eu chamo isso de Ministério da Provisão. O mestre falava e nós garantíamos que ele tivesse a liberdade de fazê-lo. Joana, devia ser difícil, né? Abrir a sua vida, a sua casa, os seus recursos para apoiar algo que era tão maior do que você mesma. Não foi sempre fácil. Havia riscos, críticas, olhares que não entendiam o meu envolvimento. Mas eu sentia dentro de mim: Deus está em movimento e eu posso fazer parte. Não era sobre aparecer, era sobre servir com o coração aberto e estar disponível para o que Ele queria fazer através de mim. Que coragem! Enquanto você falava, eu pensava que quantas vezes também nos limitamos, pensando que os nossos recursos ou talentos são pequenos. E esquecemos que toda dedicação sincera é sempre preciosa para Deus. Exatamente. Não era sobre quantidade, era sobre disposição. Quando a obra de Deus se movia, eu estava lá, com palavras, com ajuda e com sustento. E mesmo sem holofotes, eu vi milagres acontecerem, vidas transformarem-se, pessoas sendo tocadas,
e sou grata por cada oportunidade de fazer parte disso. Viver na corte de Herodes, o mesmo que prendeu e executou João Batista, deve ter exigido grande discrição. Joana, nos conta, como você administrava a fé radical em Jesus com a necessidade de manter o status de esposa de um oficial do governo? Exigia sabedoria e silêncio. O meu serviço era discreto, mas a minha lealdade era pública na minha esfera. Eu precisava ser astuta como a serpente e mansa como a pomba. A minha posição me dava acesso e proteção, o que era útil, mas na essência eu sabia a quem eu pertencia. Minha lealdade a Cristo era inegociável, mesmo que eu tivesse que navegar pelas intrigas da corte. E assim como Maria Madalena e as outras mulheres, você permaneceu fiel até o fim e você foi ao sepulcro. Qual foi o risco de se associar ao corpo de um homem condenado à morte e sepultado como um criminoso? O que te motivou a essa lealdade final? O risco era a perda total, status, segurança e possivelmente a vida. Mas o amor e a gratidão eram maiores. Ele havia mudado a minha vida. Não podíamos fazer nada para impedir a crucificação, mas podíamos honrar seu corpo na morte. Era o nosso último ato de serviço. A lealdade verdadeira se manifesta quando o objeto da sua fé está no ponto mais baixo. É tão lindo pensar que o reino de Deus cresce também em silêncio, através de mulheres que não buscam glória, mas o prazer de ver Deus agir. Você nos lembra que apoiar a missão de Deus não é só dar, é também confiar, investir e amar com o coração aberto. Joana, você foi uma das primeiras a testemunhar o túmulo vazio. A responsabilidade de anunciar a ressurreição a Pedro e aos outros discípulos foi sua. Você pode nos contar qual a emoção de ser mensageira da maior notícia de toda a história? Foi a recompensa da lealdade. Eu fui ver a morte, mas encontrei a vida. Minha missão, que era sustentar seu corpo na vida, transformou-se em anunciar a sua ressurreição. Senti a alegria indescritível de saber que o nosso mestre era, de fato, o Filho de Deus. Meu papel de apoio se tornou um papel de proclamação. Joana, muitas mulheres que nos ouvem têm influência, têm conhecimento, têm recursos, mas vivem se perguntando como usar essa riqueza para o reino. Você poderia deixar uma mensagem para elas? Não subestimem o poder do apoio prático. O reino não avança apenas com pregações, ele avança com recursos e serviço logístico. Use sua inteligência, sua influência e seus bens para liberar aqueles que estão no fronte. Seja um apoio discreto e leal. Seu valor não está na sua fama, mas na sua eficácia em fazer a obra dele acontecer. Que lindo isso. Joana, obrigada. Você hoje nos ensina que servir não precisa ser barulhento para ser eterno. Eu oro para que possamos abrir o coração, abrir as mãos e a vida para o que Deus quer fazer através de nós, e que cada ato de serviço, por menor que pareça, seja uma parte do mover dele. Me permito orar por vocês. Senhor, ensina a Érica e cada uma das suas ouvintes a servirem de coração aberto, a investir sua vida, seu tempo e seus recursos em tua obra. Que elas não busquem reconhecimento, mas apenas o teu propósito, e que através da sua fidelidade, vidas sejam transformadas e teu reino se expanda. Amém, amém. Eu recebo e peço mesmo que o Senhor nos dê graça, de sermos ofertantes, sermos aquelas que investem no reino para que ele seja proclamado. Obrigada a você que está nos ouvindo. E assim concluímos a nossa conversa com Joana. Que essa mesa nos provoque a usar o que temos: influência, dons, recursos para sustentar o reino. Porque quando uma mulher decide investir no propósito de Deus, ela passa da posição de espectadora para testemunha da
transformação. Eu sou Érica Dias e esse foi o Na Mesa com Elas. Que a graça que te alcançou hoje continue te conduzindo até a próxima mesa. Na Mesa com Elas, histórias de mulheres, encontros com a graça.